Amados, eu fico tão feliz, esse final de semana foi um final de semana bem simbólico lá em casa. Hoje pela manhã nós acordamos, minha esposa preparou uma ceia para a nossa família, tomar um café junto com pão, com suco de uva. Pude ministrar aos meus filhos sobre o significado da Páscoa. E eu não posso nem começar a pregar hoje sobre o que nós vamos falar, antes de nós falarmos um pouquinho da Páscoa. Hoje de manhã eu estava meditando numa canção antiga da harpa cristã. Vocês perceberam que eu gosto da harpa cristã, né, irmãos? Logo, logo eu vou mudar aqui tudo, nós vamos fazer tudo com inário, cada um vai ficar com um na mão, não vai ter nada de telão mais. Amém? Amém? Os músicos vão ter que tirar de ouvido na hora. Tipo assim, começar a cantar, vai tentar achar o tom. Amém? Nós vivemos muito tempo assim. Glória a Deus que as coisas vão modernizando e nós vamos nos preparando. Mas eu queria ler com vocês a letra dessa canção. Talvez vocês já tenham me visto falar sobre ela. O tema dela é Foi na Cruz. Eu lembro que essa música talvez tenha sido a música que meu pai mais cantava. Meu pai assoviava essa música dentro do carro quando nós entrávamos. E ela foi norteando a minha compreensão sobre o perdão do Senhor e o que Ele fez na cruz por nós. Olha a letra dessa canção. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe-nos Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ó, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Vamos dar uma salva de palmas para isso? Glória a Deus, glória a Deus. O povo de Israel, por séculos e séculos, faziam uma festa para se lembrar que um dia eles foram libertos da escravidão do Egito. Eles contavam às próximas gerações. Agora nós não contamos aos nossos filhos que um dia nós somos escravos do Egito, mas nós contamos aos nossos filhos que nós éramos escravos de nossos pecados. E que Satanás governava a nossa vida porque nós não tínhamos domínio sobre as nossas ações. Mas Jesus um dia morreu, pagou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados e nos deu possibilidade de passarmos a nossa eternidade com o Senhor. E hoje nós não somos mais escravos do pecado. Satanás não tem poder sobre nós. Nós somos livres para viver uma vida para Jesus, porque Jesus pagou o preço. Amém? Você consegue ficar feliz por isso? Que essa alegria inunde o teu coração e que todas as vezes que você estiver participando da ceia do Senhor, você se lembre que um dia você foi escravo do pecado, que um dia você não conseguia viver sem pecar, você não conseguia viver perto do Senhor, você amava o erro, você amava a desobediência, mas mesmo assim, Jesus te amou e te salvou. Amém, queridos? Glória a Deus. E falando de perdão, que foi o que Jesus nos deu na cruz, hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje o tema da mensagem é um manual anti-ofensa. Eu fiquei pensando, isso aqui seria um ótimo tema para me vender um e-book na internet. O que vocês acham? O guia definitivo para perdoar. Eu acho que eu venderia alguns.
Talvez você possa achar que é um pouco forçado isso, que existe um manual para você não ficar ofendido. Que existe um manual para que você viva livre da ofensa. E quando eu digo que parece forçado, falar que é possível viver livre da ofensa, eu digo que parece forçado, porque nós vivemos num mundo difícil. Existem pessoas que deliberadamente querem te fazer mal. Existem pessoas que deliberadamente desejam te prejudicar. Nós vivemos em um mundo cheio de dificuldades nas relações. O ser humano é um ser relacional. Ou seja, nós não conseguimos nos distanciar das relações. Se nós fugirmos de uma relação, cairemos em outra. E se fugirmos de outra, eu não estou falando só de relacionamento conjugal. Se você tem problema num grupo de amizade, um grupo social, e você achar que aquele grupo tem ofensa, você ir por outro grupo, você vai encontrar ofensa no outro grupo. Porque nós somos seres relacionais. E por que eu estou dizendo que é tão difícil ser um ser relacional com a mentalidade que temos? Porque nem tudo o que eu digo é o que eu queria de fato dizer. E nem tudo o que eu escuto é de fato o que me disseram. O nosso cérebro interpreta. Nós somos seres capazes de interpretar além das palavras. Então nem sempre ouvimos o que o outro disse. Porque parte do que o outro disse, fui eu quem interpretei. Parte do que o outro fala, eu interpretei a partir de minhas próprias dores, a partir da minha própria visão de mundo, a partir da minha própria perspectiva. Então é bem possível que mesmo que alguém não te ofenda, você se sinta ofendido. É bem possível que mesmo que alguém não fale algo para te machucar, você se sinta machucado. Porque nós somos seres humanos que interpretamos o que os outros falam e somos incapazes de viver uma vida solitária. Se estivermos solitários, a dor da solidão será pior que a dor da ofensa da relação. Porque Deus nos criou para isso. Deus vai dizer, não é bom que o homem viva só. Temos pessoas que erram e muitos erros podem te afetar. Tinha um amigo, martelinho de ouro também, trabalhava na mesma profissão que eu. Ele estava dirigindo o carro na faixa dele, com a família inteira, ele, sua mulher, e se eu não me engano 2 ou 3 filhos no banco traseiro. Um homem saiu para ultrapassar de forma errada, o caminhão desviou desse carro que estava ultrapassando de forma errada, passou em cima do carro dele e matou toda a família dele, inclusive ele. E aí eu digo para você, um homem errou, matou toda uma família e afetou toda uma casa, porque imagine a mãe dessa mulher, que perdeu a filha e todos os netos. Imagine a mãe, o pai, tanto da mulher quanto do homem, que perderam toda a família e os netos. Nós vivemos em um mundo onde seres humanos falham, e a falha de algum ser humano pode te afetar. O ser humano é um ser cheio de fraquezas, ele é corrompido pelo pecado. E sem Jesus, ele não tem totalmente o domínio próprio. Porque o domínio próprio é um fruto do Espírito. Então muitas pessoas podem, sem ter o domínio próprio, cederem às suas fraquezas. E ao ceder à sua fraqueza, te afetar. Você pode ter sido traído, você pode ter sido abusado, você pode ter sofrido abandono. Porque alguém cedeu aos seus desejos pecaminosos. Ou seja, como viver livre do poder da ofensa, se nós estamos em um ambiente totalmente propício para que a ofensa aconteça. Nós estamos no ambiente perfeito, no solo perfeito, para que a ofensa cresça, para que as atitudes erradas dos outros nos alcance. Por isso disse que ao dizer que existe um manual para não viver ofendido, parece forçado, mas só parece. Existem muitos princípios bíblicos que vão falar sobre motivos bíblicos e motivos inclusive não bíblicos, mas que seguem a lógica bíblica para que nós perdoemos. Por exemplo, poderia te dizer que nós deveríamos perdoar, porque perdoar te libera do outro.
Se você está ofendido com alguém, você vai pensar muitas vezes nessa pessoa. Você vai se pegar pensando, você vai pegar essa pessoa atrapalhando os teus projetos, porque a hora que você pensar, essa pessoa vai aparecer no meio do projeto, vai aparecer no meio do que você está fazendo e vai te trazer um certo desconforto. Eu poderia te dizer que perdoar é importante para que você não tenha doenças, porque muitas doenças que se desenvolvem primeiramente na mente, depois podem alcançar o seu físico, são desencadeadas, elas iniciam através de um processo de amargura e de mágoa. Uma pessoa ofendida, uma pessoa magoada, pode desenvolver doenças, que podem começar nas emoções, mas podem afetar o seu organismo. Eu poderia dizer, e a Bíblia diz, é um princípio, as pessoas dizem assim: não perdoar é tomar o veneno e querer que o outro morra. Ou seja, quem é afetado pelo mal da mágoa é quem está magoado, e não o alvo da nossa mágoa. Jesus, quando está ensinando em Marcos 11 a respeito da fé, ele vai dizer que se nós estamos orando por alguma coisa, pedindo algo ao Senhor, nós devemos crer que já recebemos. Jesus está ensinando e Marcos está relatando a respeito de como conseguir algo do Senhor a partir da fé. E ele vai dizer que enquanto estivermos orando, devemos perdoar, para que as nossas orações sejam ouvidas. Então eu poderia dizer a você, se você quer algo do Senhor, é importante perdoar. Mas todas essas coisas que eu estou dizendo, que a Bíblia diz e que pessoas inteligentes falam, elas são bons motivos para perdoar, são benefícios oriundos do perdão, mas elas não são o motivo definitivo para que você construa um pensamento a respeito do perdão. Então, qual é a solução? Qual é a base do raciocínio que um cristão precisa ter para ele viver livre do poder da ofensa? Pastor, não é isso tudo que o senhor disse agora? Não, tudo isso são benefícios. Se você não perdoar, você pode desenvolver doenças. Se você não perdoa, você pode sim carregar essa pessoa todo dia na sua vida e pensar nela o tempo todo. Se você não perdoa, suas orações são interrompidas, você não consegue alcançar algo do Senhor por conta da sua mágoa. Tudo isso seriam bons motivos para dizer, perdoe, mas pode ser que a dor que a pessoa te causou seja tão grande que você tope morrer por causa disso. Pode ser que o que a pessoa te causou é tão grande que você abra mão de receber coisas do Senhor, porque você não consegue perdoar alguém que fez algo contra você. Então tudo isso que eu falei são coisas boas, mas elas não são a base definitiva porque um cristão deveria perdoar. Então qual é a base definitiva que deve sustentar o coração de um cristão em relação ao perdão? Quero ler com você, Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. Mateus 18, a partir do verso 21. O texto diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Algumas versões no original não trazem a ideia de 70 vezes 7, mas 77. Mas de qualquer maneira é um número muito grande. Muito grande. Só para você ter ideia, quando Jesus fala isso, Lucas lá no capítulo 17, fica aí com Mateus aberto, não precisa abrir Lucas, mas em Lucas, que é o mesmo texto, os apóstolos disseram assim: aumenta a nossa fé. Lucas 17:5, fala-se do mesmo texto. Depois que Jesus fala que tinha que perdoar 77 ou 70 vezes 7, os discípulos interrompem Jesus e dizem a ele: Senhor, aumenta a nossa fé, porque é muitas vezes. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas vamos continuar na leitura aqui no verso 3 de Mateus 18. Verso 23 de Mateus 18. Por isso, o reino dos céus, Jesus agora propõe uma parábola. É como um rei que desejava acertar conta com seus servos.
Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e, preste atenção, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários era uma quantia referente a 100 dias de trabalho. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu pagarei a você. Note que ele diz a mesma coisa que o servo tinha dito ao rei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia de seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim, preste atenção nesse texto. Assim, também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Eu acredito que nesse texto Jesus deixou a solução para nós vivermos livres da ofensa. Primeira coisa que a gente precisa entender é que esse texto todo é a respeito de perdão. Lembra que Jesus está respondendo uma pergunta de Pedro: quantas vezes devemos perdoar? Então Jesus fala, ensina a respeito do perdão. E se nós lermos o capítulo inteiro, Jesus está falando sobre se o irmão pecar contra você. Ele vai ter ensinado como confrontar o pecado de um irmão que pecou contra você. E aqui, Jesus está dizendo quantas vezes nós deveríamos estar dispostos a perdoar. E isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Por que Jesus propõe uma parábola? Porque o que Jesus propõe é algo que não havia se visto em toda a humanidade. Olha o que Lucas relata. Mateus 18 falou que ele deveria perdoar 70 vezes 7. Olha o que Lucas vai dizer. Lucas 17, a partir do verso 3. Tomem cuidado, se seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: eu estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Você poderia dizer: não é tão absurdo assim, porque eles estão falando de alguém arrependido. Irmãos, não é absurdo? É só você perguntar para uma mulher: se seu marido te trair 7 vezes no dia, e durante 7 vezes, primeiro que ele tem que ser o super-herói, mas vamos supor que ele seja, que ele vai lá e fale com você durante 7 dias, 7 vezes no dia, e ele te pedir perdão 7 vezes no mesmo dia, pelo mesmo erro, você acha que é fácil? Não, porque ele está arrependido, mas 7 vezes no dia. Então Jesus pega um problema e ele maximiza o problema. Ele não está dizendo que alguém vai fazer isso com você 7 vezes no dia, mas ele pega um problema e ele diz: ainda que fosse um absurdo, você deveria estar pronto para perdoar mesmo assim. E ele está falando isso e os discípulos vão dizer assim: Senhor, aumenta a nossa fé. E então, Jesus propõe uma parábola. Nessa parábola nós temos 3 personagens. Nós temos um rei, nós temos um servo e nós temos um conservo. O rei chama o seu servo para acertar contas com ele por uma dívida impagável.
E Jesus está contando a parábola, porque parábola é um jeito de pegar algo conhecido pelo povo para explicar algo pouco conhecido. É algo simples para explicar algo complexo. Era uma ferramenta didática, nós já falamos isso esses dias atrás, quando nós terminamos a outra série. O objetivo da parábola para aqueles que estavam escutando era trazer clareza sobre um assunto complexo. Então Jesus diz, havia um rei, e ele manda o seu servo vir para acertar contas com ele. E esse servo devia uma quantia impagável. Então o Senhor diz, pague-me tudo, venda a sua esposa, venda seu filho, se venda tudo que você tem e pague a minha dívida. E ele cai de joelhos e pede misericórdia para que ele possa tentar pagar. Mas o Senhor, vendo ele, teve compaixão e cancelou, disse, você não me deve mais nada, vai embora para a tua casa como alguém livre, como alguém que não tem dívida nenhuma. Então ele sai livre da casa do rei, com toda a sua dívida cancelada, nome agora não está mais no SPC, não está mais no Serasa, não deve mais nada. E de repente no meio do caminho ele encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Por que na primeira quantia não é dito a quantidade e na segunda sim? Porque na primeira quantia que o servo devia ao rei era incontável. Por que é contado a quantia do que o conservo devia? Dizendo que era uma quantia mensurável. Eram 100 dias de trabalho. Então aquele servo que tinha acabado de ser perdoado, ele olha para o seu conservo que devia-lhe uma quantia extremamente inferior àquela que ele tinha sido perdoado, e ele cobra a dívida, e o conservo faz exatamente como ele havia feito, cai de joelhos, pede misericórdia, e ele não perdoa. O rei manda chamar o servo, e o trata como servo mau, e diz a ele, eu te perdoei uma quantia impagável, você deveria ter perdoado uma quantia menor. E o que me assusta é que Jesus vai dizer que a partir de agora, está revogado o cancelamento de suas dívidas. Agora você está devendo tudo de novo para mim. E o prende até que ele pague tudo que deve. Jesus termina a parábola dizendo, assim vos fará o meu Pai Celestial, se não perdoardes os seus irmãos. Isso deveria trazer temor ao meu e ao teu coração, porque a justificativa bíblica para perdoarmos é o fato de termos sido perdoados. Agora, por que não é tão fácil assim? Primeiro, porque nós não temos consciência da nossa dívida, nós não temos consciência dos nossos pecados e temos a tendência a minimizar os nossos erros. Eu não pequei tanto assim. Os meus pecados não foram tão grandes assim. Normalmente, quando nós olhamos para os nossos pecados, nós comparamos os nossos pecados com alguém pior que a gente. Normalmente, quando a pessoa vai dizer assim, eu não pequei tanto, ela está pensando num assassino, ela está pensando num pedófilo, ela está pensando no Hitler. Tem um que vai pensar no Hitler para achar que pecou pouco. Não, eu pequei pouco, olha o que Hitler fez. Porque ele não tem consciência do pecado que ele cometeu, e ele tem a tendência a diminuir os seus próprios erros. Em segundo lugar, não é tão fácil perdoarmos, porque nós não compreendemos que os nossos pecados ofendem Deus. Nós não entendemos que a base da comparação é a santidade de Deus. A Bíblia vai dizer que os nossos atos de justiça são como os trapos da imundícia. O que é trapo da imundícia? Quando Isaías fala trapos de imundícia, o nome é feio, né, irmãos? Mas era o pano que a mulher usava no seu período menstrual. Não tinha toda a tecnologia que tinha outra. A mulher usava um pano durante todo o seu período menstrual. E Deus vai falar o seguinte, esse trapo, os atos bons de vocês, são como esses trapos perto da justiça de Deus. Os nossos atos bons.
as coisas boas que fazemos, estão carregadas da nossa maldade, estão carregadas de nosso egoísmo, estão carregados de pensamentos que ofendem Deus. Em terceiro lugar, não é tão fácil assim lidar com o perdão, porque nós não temos noção do preço que Jesus pagou por nossos pecados. Nós não conseguimos mensurar que Deus, perfeito, santo, justo, que não deve nada para ninguém, que não deve nada para você, que não deve nada para a humanidade. Ele olha para a sua criação e diz: eu disse que se vocês comessem do fruto que eu proibi, vocês morreriam. Eu disse que um pecado leva à morte. Eu disse que o pecado faz separação entre o homem e Deus, e eu sou Deus que não posso voltar atrás em minhas palavras, porque sou justo, e eu preciso condenar, eu preciso que a dívida seja paga. Então ele, sendo justo, mas também sendo amor, e um atributo de Deus não contraria o outro atributo. Ele não poderia deixar de ser justo, porque ele é amor. Então, porque ele é amor, mas também é justiça, ele cumpre a sua justiça pelo seu amor. Ele manda o seu filho para morrer no meu e no teu lugar, para cumprir a justiça de que alguém deveria pagar a dívida, para que eu e você fôssemos salvos pelo seu amor. Nós não temos noção disso. Então, para que nós consigamos perdoar, nós vamos precisar resolver essas três questões. Umas 2 semanas atrás eu estava almoçando com um irmão, e o irmão, conversando comigo a respeito de coisas dele, ele decidiu fazer uma pergunta para mim e me pegou de surpresa. Ele falou assim: pastor, qual foi a pior dor que o senhor já sentiu? Aí eu falei assim: do que você está falando? Em que sentido você está me perguntando? Ele falou: dor de alguém que fez mal para você, alguém que falhou com você. Qual foi o pior momento de mágoa da sua vida? E eu parei diante dele. Eu demorei alguns segundos para responder. E então, quando eu percebi a resposta que eu tinha que dar, e era verdade, do meu coração eu percebi que a minha resposta poderia soar arrogante. Porque eu não consegui lembrar de ter ficado magoado com ninguém. Mas pastor, nunca falharam com você? Lógico que falharam. Mas eu não consegui lembrar. Então eu disse assim para ele: cara, eu vou te dar uma resposta, mas eu não quero que você pense que eu sou soberbo. E eu falei para ele: eu não me lembro de ter ficado magoado com ninguém. E ele falou: como assim? E eu disse: e a resposta vai te dizer por que isso não é arrogância. Porque eu não consigo ficar magoado com ninguém, não é porque eu sou bom, é porque Deus me deu muita consciência de quanto mal eu sou. Então eu tenho consciência de quanto eu preciso da misericórdia de Deus sobre minha vida, o quanto eu preciso da misericórdia de Deus sobre mim, o quão falho eu sou, o quão perdoado eu fui, o quão tolerante Deus precisa ser comigo. E eu disse: eu não consigo ficar magoado, não é porque eu me considero melhor que você, é porque eu me considero pior. E eu sei que Jesus me perdoou, eu tenho consciência do perdão. Foi aí que eu comecei a pensar: eu preciso ensinar a igreja a respeito do perdão. Porque eu não me lembrei de um só dia da minha vida que foi perdido por mágoa, por ressentimento. Eu fiquei triste quando me traíram, eu fiquei triste quando me abandonaram, eu fiquei triste quando falaram mal de mim, eu fiquei triste quando as coisas aconteceram, eu fiquei triste, eu sou um ser humano. Com quem é que não fica triste quando você sabe que alguém que você ama falou mal de você? Como é que você não fica triste quando você sabe que alguém que você confia traiu sua confiança? Como não ficar triste com tudo isso? Mas eu não consigo lembrar de um só dia que eu gastei querendo que essa pessoa pague a dívida para mim, ou querendo que essa pessoa sofra porque ela me fez mal, ou porque essa pessoa perca tudo porque ela tirou algo de mim. Em nenhum momento da minha vida eu me lembrei
questionando e dizendo, não, por que isso está acontecendo? Isso não é justo, essa pessoa precisa sofrer pelo que ela fez comigo. Eu não me lembro. E eu não me lembro não é porque eu sou bom, é porque existe um princípio nas Escrituras que pode libertar o teu coração de uma vez por todas, para que você viva livre disso. E isso foi dado por Jesus. Eu queria muito fazer uma ilustração aqui. Vem aqui, neném, vem aqui. Deixa eu ajudar você para tentar explicar esse conceito. Vem aqui. Vem aqui. Eu quero tentar deixar claro para você hoje isso aqui. Senta aqui, olhando para a tela aqui, ó. Pode, a câmera vai pegar você olhando para a tela. Senta aí. Pessoal, eu quero que vocês imaginem, tá? Aqui é o Marco. E eu nessa ilustração sou Deus, amém? Não sou tão bonito quanto ele, mas eu sou parecido porque eu sou filho dele. Amém? Agora pare para pensar o seguinte. Eu, Deus, chamo o Marco e no lugar do Marco eu quero que cada um de vocês se coloque aqui. O Marco é um representante de cada um de vocês, amém? Está entendendo aqui a ilustração? Aí eu falo para o Marco, sou Deus agora, hoje nós vamos assistir um filme. Dá uma olhadinha, toda essa plateia aqui, eles vão assistir o mesmo filme que você. Sabe qual filme eles vão assistir? O Dia do Seu Pior Pecado. Mesmo que esse pecado tenha acontecido só na sua mente, hoje eu sou Deus, tenho poder para fazer isso, vai passar aqui, o pensamento vai ser transmitido na tela. Todo mundo está no lugar dele aqui, amém? Me fale uma coisa, como você se sentiria se Deus fizesse isso com você hoje aqui, na frente de todo mundo? Como você se sentiria? Tem uns que já tinha saído correndo a milhão lá, né? Já não estaria mais na cadeira aqui. Imagina essa cena real, Deus sentado aqui, e aí dá play, nesse telão aqui, ó. Passou aí, não sei quanto tempo durou o pior pecado da vida do Marco, não sei quanto tempo durou o maior pecado da tua vida. Talvez 5 segundos, talvez 1 hora, talvez 2 horas. Pior, aquilo que você não quer que ninguém saiba, que passou na tua cabeça um dia. Terminou o filme agora. Aí o Marco, aí Deus fala para o Marco, e para vocês, o que eu devo fazer com o Marco? O que eu devo fazer com você, Marco? Aí o Marco cai de joelho e fala, eu estou muito envergonhado, me perdoe pelo que eu fiz. Aí Deus fala para o Marco, você está perdoado, você não me deve nada, seus pecados foram pagos na cruz. Deus está falando isso para cada um de vocês aqui nessa manhã, amém? Só que não para por aí. O Marco fala, agora eu vou passar o pior pecado que fizeram contra você. Aí dá play. Aí alguém, talvez o Marco nem sabia, fazendo algo muito ruim contra ele. Aí termina de passar, vocês são a plateia, vocês assistiram o maior pecado do Marco. Vocês assistiram Deus perdoando o maior pecado do Marco. Na frente de todo mundo aqui, todo mundo se sentiu aliviado porque todo mundo estava com uma senha para passar pela mesma coisa que o Marco passou. Então Deus ter perdoado o Marco gerou esperança para todo mundo. Mas agora foi passado na tela o maior pecado que cometeram contra o Marco. Aí Deus pergunta para o Marco, o que eu devo fazer com essa pessoa? Todo mundo viu o que tinha acabado de acontecer aqui. O Marco cometeu um pecado, Deus perdoou o pecado do Marco. Você teria coragem de dizer assim, mata? Você dizia, Senhor, é muito difícil, mas como eu fui perdoado, eu perdoo também. Porque ninguém, em sã consciência, depois de ter visto Deus perdoar os seus pecados, diante de todo mundo, teria condições de mandar executar alguém que cometeu um pecado no mesmo momento. Mas foi isso que o homem da parábola fez. Agora imagine que o Marcos, depois de ter visto o pecado dele diante de todos vocês, depois de ter recebido o perdão de Deus, ele endurece o coração e diz, não, pode matar. Deus diria, você tem certeza disso? Você não acabou de ver o pecado que eu te perdoei? Sim, Senhor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o meu foi menor. É praticamente o que a gente faz. Não se compara. Você tem certeza? Posso mostrar outros? Esse ali foi só um. Foi difícil escolher qual era o pior, hein? Porque tudo mais ou menos no mesmo nível. Não, Senhor, eu prefiro que o Senhor mate ele.
Você acha que alguém sem consciência falaria isso? Mas nós fazemos isso todas as vezes que nós não perdoamos quem nos ofende. Nós não reconhecemos que fomos perdoados de nossos pecados. Nós não reconhecemos que Deus usou de misericórdia para conosco. Nós não reconhecemos que um dia nós estávamos diante de Deus e os nossos pecados poderiam nos levar à morte. E todas as vezes que nós estivermos diante desse dilema, a pergunta é: está disposto a expor o seu pecado diante de Deus e diante dos homens, e ainda assim continuar magoado? Obrigado, né? Deus abençoe. E ainda, vamos dar uma salva de palmas para ele, gente. E aqui, queridos, eu quero já caminhar para o final. Você poderia perguntar: eu entendi. Essa é a lógica que deve nortear. Você pode ouvir várias outras lógicas. Seu terapeuta pode te propor outra lógica. Teu psiquiatra pode te propor outra lógica. Teu coach pode te propor outra lógica. A Bíblia te propõe uma lógica: você perdoa porque você foi perdoado. Não, mas tem muitos motivos. Pode usar. Pega todos os motivos bíblicos, porque eles são bíblicos, e incorpora essa base. Mas a base do perdão do cristão: ele perdoa porque ele foi perdoado. Essa é a base que norteia, que vai conduzir uma vida de liberdade. É a consciência de que o Senhor te perdoou. Então, se você não tem consciência, comece a dizer: Senhor, me ensina, me mostra quão grande foi o teu perdão. Porque talvez você ainda não esteja quebrantado. Talvez você tenha endurecido o teu coração quando o Espírito Santo começou a trazer clareza. E o arrependimento, ele é como uma cebola, ele tem camadas. Quanto mais perto de Deus você fica, mais de coisas pequenas você se arrepende, porque você vai entendendo e assimilando a santidade de Deus, você vai assimilando a perfeição e a pureza de Deus, e uma sujeira que você ignorava no passado, passa a não ser ignorada agora. Não é porque Deus está mais rígido, mas é porque a sua visão está mais clara, é porque a tua vida está mais limpa. Então, quanto mais perto de Deus, mais você se arrependerá de pecados que no passado você ignorava. Portanto, quanto mais santidade você vive, quanto mais perto de Deus você vive, mais você terá compreensão dos teus pecados. Existiram pecados que eu cometi quando eu era um jovem adolescente. Depois de adulto, eu lembrei que eu tinha dado um mau testemunho para um amigo que estava comigo naquele dia. Eu tinha 16 anos, sei lá. Eu já estava com 24, 25 anos. Eu lembro que eu falei: eu dei um mau testemunho. Mandei um e-mail, não sabia nem o telefone da pessoa, tinha um e-mail dela. Me perdoe por ter sido um mau exemplo para você. Me perdoe. Espero que você não permita que o meu testemunho comprometa a tua oportunidade de conhecer a Jesus. Mas por que 7 anos depois? Porque quanto mais próximo de Deus nós vamos ficando, mais nós vamos tendo clareza de quão pecador nós éramos, quão sujo nós éramos, quanto mais nós merecíamos a morte, quanto mais nós merecíamos o inferno. Então, quanto mais perto de Deus você fica, mais quebrantado você precisa ficar. Por isso que eu não acredito no modelo de santidade que faz a pessoa se sentir melhor do que o outro. Porque quanto mais santo você é, mais humilde você fica. Quanto mais santo você é, mais você entende que você não merecia o que você está vivendo. Quanto mais santo você fica, mais você entende que você é o menor de todos. Quanto mais santo você fica, mais você entende que Deus é amoroso, misericordioso e complacente com o amor que Ele tem por você. Por isso, quanto mais santo e mais puro, mais perdoador. Porque você vai entendendo o tanto que Deus fez por você. Pastor, mas essas são perguntas que surgem. Como é que eu lido com isso? Como que eu lido com a ferida? Porque eu sei, eu entendi, mas a dor é grande. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 5, verso 5, que o Espírito derramou o amor de Deus em nossos corações. Paulo vai dizer aos Gálatas que o fruto do Espírito é amor. Nós somos banhados de amor. Ele nos deu condições para perdoarmos, Ele nos deu condições para amarmos aqueles que nos fizeram mal. Acredite, eu já ajudei, eu já presenciei vítima de abuso sexual sentar na mesa com o abusador, com o coração livre do perdão, livre da mágoa.
Porque Jesus é poderoso para te libertar do mal que fizeram contra você. Jesus é poderoso para te fazer seguir em frente. Jesus é poderoso para te fazer viver apesar das feridas. A partir do momento que você constrói a ideia, entende a ideia de que você foi perdoado, a partir do momento que você entende que você foi perdoado de todos os seus pecados, e que você perdoa por causa disso, o desenrolar, a consequência, as dores, as feridas, são solucionadas pelo poder do Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo te capacita para viver livre, para amar, para dizer em uma cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Talvez você pergunte: pastor, mas e a reconciliação? Eu preciso andar junto com quem me machuca constantemente. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E como é que o Senhor nos perdoou? Ele nos perdoou completamente, mas o acesso é liberado a partir da mudança de mente. Tem muita gente que não perdoa, porque ela entende que perdão e reconciliação são as mesmas coisas. Então, parece o seguinte: essa pessoa me bate, eu vou lá, me reconcilio com ela para apanhar de novo. Essa pessoa me trai, e eu me reconcilio com ela para ser traído de novo. É isso que o Senhor está dizendo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa perdoar como o Senhor perdoou. Como que o Senhor perdoou? Ele rasgou a dívida, mas o acesso à graça, o acesso só acontece com a mudança de mente. Você sim pode perdoar, mas não liberar acesso. Você pode sim liberar, mas usar da informação da ferida e da traição para ressignificar e reposicionar a relação. Era muito amigo da minha casa, a pessoa está aqui, falhou, me traiu, me roubou. Eu perdoo, mas não entra mais dentro da minha casa, enquanto eu não provar que mudou e se arrependeu de verdade. Mas eu perdoo, não tenho nunca nada no coração. Eu amo. Eu quero que se dê bem. Eu oro por essa pessoa. Inclusive, o amor vai fazer você orar por quem te feriu. Mas o acesso, você, de forma sábia, você limita para que você proteja as suas emoções. Então tem muita gente que não perdoa porque ela não entendeu a diferença de perdão e reconciliação. Eu perdoo, não tenho nada no coração, quero ver bem, eu oro. E você tem que orar por essa pessoa até que isso seja uma verdade, que você queira ela bem. Até o ponto de você ver alguém que te fez mal, conquistar algo, e você se alegrar no teu coração. Não ficar triste, porque quem está magoado, quando vê o outro feliz, quando vê o outro conquistando, dá um ódio no coração. Como pode? Depois de tudo que fez comigo ainda... Sai fumaça, cheiro de enxofre. Porque não consegue ver a felicidade do outro. Então, ore até que isso seja verdade, mas seja prudente. Isso eu estou falando não é para te impedir de perdoar, mas para que você perdoe o mais rápido possível, porque às vezes a confusão no entendimento de perdão e reconciliação te impede. Agora, para terminar, quero ler 2 textos aqui. O primeiro texto, ele fala da urgência do perdão, e como isso tem a ver com santidade. Hebreus 12, a partir do verso 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Deixa eu dizer uma coisa, tome cuidado com a raiz de amargura. Ele diz: se esforcem para viver em paz com todos, e a santificação. Lembra que eu falei que santificação e perdão estão atrelados? Porque quanto mais santo eu sou, mais consciência eu tenho de que fui perdoado. Quanto mais consciência de que fui perdoado, mais constrangido eu fico para perdoar. Está entendido para vocês essa lógica? E ele vai dizer o seguinte: tome cuidado para que não brote raiz de amarguras e contamine a muitos. Ou seja, quando nós estamos ofendidos, qual que é a nossa tendência? Começarmos a contaminar pessoas que estão próximas a nós, porque nós estamos ofendidos. Então ele vai dizer, tome cuidado. No processo da cura, a confissão é importantíssima. Isaías, quando está diante de Deus, ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de homens de impuros lábios. E o Senhor mandou um anjo do céu pegar uma tenaz e tocar na boca dele, e curar, e tirar toda a iniquidade de sua boca. Por que ele tocou a tenaz na boca? Porque ele confessou onde estava o problema dele. Ele disse: meu problema é a boca. Deus cura a boca. Sabe qual é o problema de muita gente que não consegue se ver livre da ofensa? Eles não têm coragem de confessar. A pessoa te fica 30 minutos falando mal de alguém e você fala: cara, você precisa perdoar. Mas não tenho mágoa não.
Como assim você não tem mágoa? Não, só estou te contando, mas estou liberado. Irmão, você está com ódio, está querendo matar a pessoa que falou, porque ele já conseguiu contaminar teu coração. Aí você fala, cara, você precisa perdoar. Não tenho mágoa nenhuma não, isso aí já sou curado. Ixi, sou maduro, filho, isso aí não me afeta não. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, o que você fala revela o teu coração. Ou seja, confesse, eu estou ofendido, Senhor, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo perdoar. E a tua palavra diz que eu preciso perdoar, porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Eu entendi a lógica, eu sei que o teu Espírito inundou meu coração no amor, eu sei que eu tenho fruto do Espírito, mas eu não consigo. Então confesse. Para quem que você confessa? Para alguém que você não contaminou. Procure outro. Está avaliado, de repente você já esgotou o seu ciclo de relacionamento, está todo mundo contaminado, procure outro. Eu preciso de ajuda, porque eu estou contaminando todo mundo. E eu preciso me libertar, porque a amargura contamina. Então, a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos. E eu termino com esse texto aqui de Mateus. Porque nós falamos aqui para as pessoas que foram vítimas de dor, ou que se sentem ofendidas. Mas olha o que diz também Mateus 5:23. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. Primeiro, se seu irmão tem algo contra você, não está perguntando se você fez alguma coisa de errado para o teu irmão, é se seu irmão tem algo contra você. Todo cristão maduro deveria correr atrás de consertar relacionamentos. Tem alguém contra mim? Eu vou lá. E ele fala, vai trazer oferta. Deus não é comprado pelo seu dinheiro. É isso que Jesus está dizendo. Não fica falando, Senhor, eu estou te dando uma oferta aqui, depois eu resolvo esse problema. Não quero tua oferta. Deixa ela parada, deixa ela em stand-by. Resolve teu problema primeiro, depois você vem aqui trazer a oferta. Por que ele está falando isso? Porque resolver relacionamentos é urgente. Lembrou de alguém aí, irmão, que tem algo contra você? Vá e se reconcilie imediatamente. É pecado ficar ofendido, é pecado ofender. E Deus quer te libertar das duas coisas. Pare de ofender as pessoas e pare de viver ofendido. E seja livre disso. Jesus já te deu condições para viver de forma livre. Amém? Você crê nisso? Quero te convidar a ficar em pé nessa manhã. Ou nesta noite, para você que está nos ouvindo ou nos vendo em outro horário. Quero muito que você curva a sua cabeça e gaste 1 minuto conversando com Deus a respeito da sua própria vida. Se você não tem clareza dos pecados que você cometeu, do quanto você ofendeu a Deus, que nessa manhã, nessa noite, nesse dia, você possa dizer, Senhor, me ajuda a entender o quanto o Senhor me perdoou, para que essa compreensão estruture a minha capacidade de perdoar. É você que tem que orar agora. Enquanto eles tocam, eu quero muito que você faça a sua própria oração. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Amor
Senhor, a nossa oração primeiro se concentra para que o Senhor gere em nós essa consciência de que nós fomos perdoados, Pai. Senhor, essa palavra ela vem confrontando o nosso coração e nos trazendo clareza sobre o nosso comportamento, mas muito mais sobre aquilo que o Senhor fez e a ação que o Senhor fez e que nós recebemos, Pai. Neste domingo de Páscoa nós temos ainda mais consciência de que aquela ressurreição nos proporcionou sermos perdoados por Ti, de modo que a nossa história não precisa mais ser a mesma. Senhor, mas o Senhor nos convida e nos encoraja para irmos ainda mais além. O Senhor te encoraja para ir mais além do que você entender que você é perdoado. Ele te dá a capacidade, Ele te dá a possibilidade de você também perdoar e dar continuidade ao plano que Ele tinha para as nossas vidas e que Ele tem para você. Talvez a mensagem nesse dia, ela concentrou em você trazer, em você realmente desenvolver essa consciência de que você foi perdoado. Talvez a mensagem ela entrou em uma área da sua vida que mostra a vulnerabilidade, a fragilidade com que você tem com relação a esse tema. Existem pessoas que ainda estão no rol de mágoas do seu coração. Talvez até hoje você não tinha conseguido liberar perdão ou deixar de ficar magoado por essa atitude que alguém tenha feito por você. E nesse dia Deus está te encorajando para que você perdoe, porque hoje você está se aprofundando no entendimento de que você também foi perdoado, e aquele que também foi perdoado tem condições para perdoar. Se você precisa se reconciliar com alguém, se você precisa pedir perdão para alguém, queridos, pode ser que você pense que isso é vergonhoso. Quero dizer que para o reino dos céus, aos olhos do Senhor, você está obedecendo e você está agradando. Um dia Jesus ouviu de Deus de que Ele era filho amado porque Ele obedeceu. Nós queremos ouvir isso de Deus porque nós estamos obedecendo a Ele quando nós perdoamos. O pastor, ele disse isso, enfatizou, e eu quero reforçar isso. Que você possa encontrar pessoas, que porventura te feriram e que deixaram essa mágoa no seu coração, e que você possa liberar, porque isso não está fazendo mal para ela, isso está fazendo mal para você. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor desenvolva essa consciência de que nós fomos perdoados, ó Pai. E essa consciência de que nós precisamos perdoar, e de que o Senhor nos dá condições para isso. Nos dê maturidade, Senhor. Maturidade para lidar com as situações, nos dê maturidade. Nós não estamos aqui minimizando a dor de ninguém, nós não estamos aqui minimizando o sofrimento que alguém possa ter passado, mas nós estamos aqui reforçando que o que Jesus fez naquela cruz é superior àquilo que um dia alguém pode ter feito por nós. O que nós estamos fazendo aqui nesse dia é dizendo que aquilo que Jesus fez supera as nossas dores, supera as nossas fragilidades, supera as nossas mágoas, supera a nossa dor, supera a nossa insatisfação, supera a nossa fragilidade. O Senhor venceu, Jesus venceu, Ele reina para sempre, e Ele te dá condições de, junto com Ele, viver para sempre, em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua. Sua igreja declara isso. Foi na cruz onde um dia eu
Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Eu queria convidar os líderes para vir aqui à frente. Nós queremos encerrar esse culto, dando a você a oportunidade de sair daqui com uma oração. Líderes, por favor, venham aqui à frente. Nós queremos dar a oportunidade de você pedir ajuda, né, de você pedir uma oração e de você realmente sair daqui decidido a responder em obediência àquilo que o Senhor fez e nos orientou. Amém, queridos? Senhor, nós te agradecemos por este culto maravilhoso, nós te agradecemos pela mensagem que foi pregada, te agradecemos pelos corações que estão dispostos a responder, ó Pai, que nós possamos sair daqui meditando nessa mensagem. Nós estamos aqui dedicando o nosso tempo aqui também para que nós possamos orar por essas pessoas, pela igreja, Senhor, que haja uma resposta, Deus, que nós não venhamos ser sucumbidos pela dor da mágoa, mas que nós possamos ser aliviados pela esperança que o Senhor gerou em nós ali na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque ali o Senhor mostrou e provou, Senhor Jesus, o amor que o Senhor sente por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha um domingo de Páscoa abençoado, que a graça, o amor, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.